Olá, quinta-feira, 19 de dezembro. O Nesp Notícias volta a falar do Vale Compras, recebido pelos funcionários públicos municipais aposentados. Prefeitura decide manter benefício para aposentados e pensionistas. Projeto social devolve sorriso para o rosto de crianças e jovens. Não é só a dor física que os pacientes sentem. Quem tem sérios problemas odontológicos também tem dificuldades de relacionamento, que causam grandes prejuízos na vida. Os servidores aposentados e os pensionistas da Prefeitura de Bauru vão continuar recebendo o Vale Compras pago mensalmente. O município decidiu manter o pagamento, mesmo com parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado. Bebidas, carne, frutas e legumes. Esses itens que fazem parte da alimentação diária da população e que pesam no orçamento doméstico podem continuar no cardápio. A notícia é um alívio, principalmente neste fim de ano, época em que os gastos com a alimentação aumentam. A Prefeitura de Bauru paga o Vale Compras em cumprimento a uma lei municipal de 2005. São cerca de 2.500 aposentados e pensionistas que recebem esse benefício. Ele representa em torno de R$660 mil por mês injetados na economia da cidade. De acordo com o município, a súmula do Supremo Tribunal Federal que trata do assunto proíbe apenas o pagamento de vale alimentação a servidores aposentados e a pensionistas. No entanto, em Bauru nunca houve vale alimentação para essas pessoas, e sim vale compra, que tem natureza jurídica diferente. Esse benefício, ele é um substituto da cesta básica. O Vale Compra, ele não se confunde com o Vale Alimentação no município de Bauru. Existem os dois e têm natureza divergente. A súmula 680 proíbe o pagamento do Vale Alimentação aos inativos. O Vale Compra, não. Esse é o equívoco cometido até agora. Conforme o Nesp Notícias mostrou em novembro, o Tribunal de Contas questionou esse pagamento, porque o Supremo decidiu que o auxílio alimentação não se estende aos inativos. No entanto, a Prefeitura discorda do apontamento do tribunal. A situação causou receio de corte do benefício de R$ 265 por mês a partir de janeiro, mas esse cancelamento é descartado pela Prefeitura. A ordem é para que continue o pagamento até que uma decisão final do Poder Judiciário determine a interrupção desse pagamento. Para manter o Vale Compra, a Prefeitura de Bauru vai recorrer nos próximos dias ao plenário do Tribunal de Contas. Se não tiver sucesso, deve entrar com uma ação na Justiça. De acordo com o secretário Maurício Porto, não há risco de condenação futura ou da devolução dos valores pagos. Termina amanhã o prazo de entrega da documentação para os sorteados titulares da segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. Até ontem, 365 pessoas ainda não tinham providenciado os documentos. O prazo não será prorrogado e quem não comparecer à sede do programa será automaticamente desclassificado e substituído por suplentes que já foram sorteados. Amanhã a sede do programa funciona das 8 às 11 horas da manhã e da 1 às 5 da tarde. Os sorteados vão ocupar os empreendimentos residenciais Santana, Água da Grama e Três Américas 2, num total de 1.520 unidades habitacionais. Falando ainda sobre prazo, a data final para os beneficiários do Bolsa Família comprovarem o cumprimento das condições do programa terminaria hoje, foi prorrogada para o próximo dia 27. A iniciativa tem por objetivo evitar o cancelamento do repasse para centenas de famílias de Bauru que ainda não cumpriram as exigências. O responsável pelo recebimento do benefício deve comparecer o mais breve possível a uma unidade básica de saúde, com o cartão Bolsa Família, cartão da unidade de saúde e carteira de vacinação dos filhos. A lista com os endereços e horários de funcionamento das unidades de saúde está disponível no site da Prefeitura. Bilhete premiado, falso sequestro ou prêmio por mensagem de celular. Os estelionatários aplicam os mais variados golpes para conseguir tirar dinheiro das vítimas. É preciso ficar ligado para não cair na armação dos bandidos.
Esses golpes são registrados ao longo do ano todo, mas nessa época, perto do Natal, eles acontecem com mais frequência. Sobre o assunto, eu converso com o Cledson Luiz do Nascimento, ele é delegado da DIG. Doutor, por que esses casos aumentam nessa época? Nós percebemos algumas situações que, com relação à abordagem dos estelionatários às vítimas, a população o comércio funciona até mais tarde, a população está com 13º, valores um pouco a mais que estão para ser gastos. Isso chama a atenção do estelionatário e a probabilidade da abordagem na região central, principalmente onde esses golpes acontecem, é maior. Então, tudo indica que o aumento dos casos se dá por um desses fatores. Quais são os golpes mais comuns? Ainda registramos, por mais incrível que pareça, um golpe que existe há mais de 50 anos, mas o conto do bilhete premiado. A pessoa aborda a vítima, alegando que conseguiu um prêmio na loteria, e imediatamente ele é auxiliado por um outro comparsa, que se passa por uma pessoa disposta a ajudar, e acabam convencendo a pessoa, invariavelmente, às vezes uma pessoa de idade, que está sozinha, a fazer pegar de sua conta ou em sua própria residência valores que serão, em tese, trocados com o estelionatário por aquele bilhete premiado. E quando a pessoa chega na agência, verá que aquele bilhete realmente era um bilhete falso ou de uma outra aposta que não está, obviamente, premiado. Como se prevenir desses casos? Nós pedimos que os familiares, filhos, netos, estejam sempre orientando essas pessoas para que desconfiem de qualquer tipo de vantagem que lhe chame a atenção, valores, porque certamente hoje em dia ninguém vai lhe repassar valores exorbitantes simplesmente a troco de nada. Muito obrigado pelas informações. Quem quiser então denunciar esses casos pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo número 197 ou então pelo Disque Denúncia, que é o 181. E o telefone da Central de Polícia Judiciária em Bauru é o 3235-6500. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. O assunto agora é o tempo. Bauru deve ficar sem chuva até o fim de semana. Veja os detalhes no mapa. Chove em pontos isolados no norte do estado na tarde desta quinta-feira. Amanhã deve chover nesta mesma região e no litoral. Em Bauru, não há previsão de chuvas para hoje e nem para amanhã. A umidade do ar agora está bem baixa, é de 21%. Os ventos sopram fracos, a 4 km por hora. Hoje, no meio da tarde, a temperatura chegou a 31 graus. É a mesma prevista para amanhã, aqui e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros não devem passar dos 30 graus. Logo depois do intervalo, a gente conversa com o Nilson Girardello, diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru. E ainda hoje, jovens voltam a sorrir graças ao projeto social. É depois do intervalo, aqui no Unesp Notícias. Agora a gente abre espaço aqui no Unesp Notícias para falar da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC da Unesp aqui em Bauru. Recebemos para um balanço sobre esse primeiro ano de gestão o diretor da FAAC, o professor Nilson Girardello. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Vamos começar então pelas notícias mais importantes conquistadas aí, as novidades conquistadas nesse primeiro ano de gestão, que é o doutorado em comunicação que a FAAC vai ganhar, né? Certamente, é uma notícia excelente para todos nós aqui da FAAC, né? Depois do mestrado, e um mestrado que tem um sucesso grande, a gente conseguiu aprovar esse ano o doutorado em comunicação. Para nós foi uma notícia que fechou o ano de uma maneira excelente, né? Muito bom. E o curso de doutorado em comunicação é importante porque são poucos no Brasil, né? Muito poucos. Esse será, no interior certamente será o único, em universidade pública mais ainda, né? Então eu acredito que vai haver uma demanda muito grande para esse curso de pós-graduação. Em relação até à pós-graduação, nós tivemos boas notícias esse ano, né? Em TV digital a gente conseguiu elevar a nota de 3 para 4, que é uma nota que vem da CAPES, né? Então para nós também foi uma grande vitória, né? Esse ano também tivemos o início do programa de arquitetura e urbanismo, né? Foi então, o primeiro ano do mestrado, primeiro ano, né? de funcionamento do mestrado, com uma procura bastante boa. Também é um dos poucos públicos do estado de São Paulo, né? A gente tem aqui próximo, basicamente, São Carlos, aí teria a Unicamp e o nosso, além da FAO, que é na capital. Então, isso é muito positivo.
Certo. Em relação à graduação, professor, o que a gente pode destacar em termos de investimentos em infraestrutura neste ano? Bom, em termos de obras, né, eu destacaria, a gente está fazendo a entrega do Departamento de Artes e Representação Gráfica, uma obra que se iniciou há mais tempo, mas esse ano está sendo entregue. O início das obras de reforma do Laboratório de Fotografia, que vai passar a ser digital, né? Então é um laboratório muito importante, principalmente para os cursos de design, né? Mas também outros cursos da FAAC, e a aprovação da obra do Departamento de Ciências Humanas, né? Que é nosso penúltimo departamento a ser construído. O último dele seria o Departamento de Comunicação, devido a uma ordem que foi estabelecida, um sorteio que foi estabelecido pela congregação muitos anos atrás. Essa obra do Departamento de Ciências Humanas deve iniciar-se no 2014 agora. E a ideia é que logo após venha a obra do Departamento de Comunicação. E esses investimentos em infraestrutura, eles têm um impacto direto na formação desses profissionais que saem da FAAC, né? Com certeza. Não só isso, né? A gente dá melhores condições aos docentes para que eles possam fazer os seus atendimentos, para que possam permanecer no departamento com maior conforto. Afinal, as salas agora têm ar-condicionado, são salas de um tamanho razoável, é possível guardar todo o material do docente, os seus livros, né? Tem armários, o mobiliário é todo novo, o mobiliário de design muito bem escolhido pelos colegas arquitetos da FAAC, assim como os colegas do design também, né? Então, é todo um mobiliário funcional e contemporâneo. Além do prédio ser também bastante interessante, projetado pelos colegas da FAAC. Então, criam-se outras condições. Outra coisa que a gente ganha na rebarba é o fato desses antigos prédios serem desocupados, onde estavam esses departamentos. E aí nós podemos atender demandas históricas, seja dos estudantes, né, seja de alguns grupos de pesquisa, que podem agora ter seus espaços definidos. Iradello, em relação aos estudantes ainda, teve um aumento importante nos últimos anos e consideravelmente neste ano dos estudantes que fazem intercâmbio em outros países, né? Sim. A FAAC, eu acho que da Unesp é uma das unidades que mais faz esse intercâmbio, essa mobilidade, né, que a gente chama. É muito importante isso para os nossos estudantes. A gente vê que quando eles voltam de outra forma, com outro olhar, né, em relação à sua profissão, em relação à própria universidade, né? Então, nós temos trabalhado muito em cima disso, dessa mobilidade estudantil, e que a FAAC tem feito em grande quantidade, tanto com países da América do Sul, quanto da América do Norte e um pouco na Europa também. Esse intercâmbio, ele tem uma contribuição importante também em relação à produção científica, né? Desde a graduação, é uma das metas da FAAC. Com certeza. Desde o início é importante que a gente faça o aluno olhar para fora, né? Que a gente consiga também bolsas de iniciação científica, e eu vejo que os nossos colegas docentes têm procurado bastante a FAPESP e CNPq para conseguirem bolsas de iniciação científica, e a gente observa claramente que aqueles que depois demandarão para serem alunos do mestrado e do doutorado, são esses alunos que tiveram uma iniciação científica, ou seja, logo na graduação já se interessaram em pesquisa ou até já pensaram em serem professores futuramente, né? E são esses alunos que acabam depois demandando. E é claro, para esses estudantes é muito importante que tenha essa iniciação científica que conta ponto na hora deles quererem ingressar num mestrado, né? Certamente isso pontua muito favoravelmente para eles. E também, em relação à graduação, eu apontaria que esse ano a gente teve o programa de melhorias, né, que é da Pró-Reitoria de Graduação. 3 dos nossos cursos foram contemplados com o valor praticamente o máximo do valor atribuído, que era R$120 mil, e mais o recurso que veio para a unidade, somando quase R$500 mil. Investimentos nos cursos. Exatamente, em equipamentos apontados pelos coordenadores de curso, né, os equipamentos mais importantes, o que deveria ser comprado com esses recursos, e foram todos comprados esse ano. Em que pese até tivemos uma greve longa, nos preocupávamos muito com as compras desses equipamentos todos, que demanda muito trabalho, né, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer as compras todas durante esse ano, né? E eu acho que acabou sendo um ano bastante vitorioso para a FAAC.
Tá certo, professor. Muito obrigada, então, por sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí. Começa amanhã e vai até a próxima segunda-feira a terceira edição da Feira UBA Especial de Natal. A exposição será realizada na Praça Rui Barbosa, no centro de Bauru, e contará com a participação de 40 artesãos, além de praças de alimentação. A edição natalina desta tradicional feira terá a venda de produtos voltados para a data, produzidos em materiais como madeira e crochê. Amanhã e segunda, a exposição funciona das 10 horas da manhã até as 8 da noite. No sábado e no domingo, ela deve abrir das 9 horas até as 5 da tarde. A saúde dos dentes é fundamental para o bem-estar das pessoas. Só que tratamentos dentários são caros e muitas vezes inacessíveis. Um projeto social aqui de Bauru reúne dentistas voluntários com a missão de recuperar sorrisos. Alan é morador do Bela Vista, zona oeste de Bauru. Aos 16 anos, se esforça na escola e no trabalho em um buffet infantil. Mas se encaixar profissionalmente só foi possível há pouco tempo. Desde criança era difícil sorrir e se relacionar. Tinha sérios problemas com cáries e perdeu um dos dentes da frente aos 7 anos. Eu não podia comer direito assim, de vez em quando, que doía o dente. Mas assim, socialização com o pessoal assim, da escola, tudo, alguns até afastavam de você, mas teve uns que ficavam assim, do seu lado, sempre ajudando. As contas apertadas nunca deram fôlego para que ele restaurasse o sorriso. Eu não trabalhava quando comecei a tratar. Meu pai é aposentado, tudo, então não ia muito bem nas coisas financeiras, então não dava. Daí quando o dentista era longe, mas mesmo assim eu ia assim, de manhã para poder tratar os dentes. Mas daí o custo era muito caro, muito alto. A gente fazia tudo, ia pagando, ia fazendo o que não podia para pagar, mas até que não deu tempo muito e não conseguimos terminar. De casa para a clínica. Oi, Ana. Tudo bom, bem? É aqui neste consultório que as coisas começaram a mudar para ele. Em julho deste ano, Alan começou um tratamento odontológico com a Magali. O Alan está no processo agora com o ortodontista, vai demorar ainda 1 ano e meio. Ele vai remover a lesão cística e fazer alguns tratamento endodôntico de alguns dentes que estão envolvidos na lesão cística. Então, ele está nessa altura com esses 3, com o ortodontista, endodontista e com o bucomaxilo. Depois que tiver resolvido esse quadro, eu vou entrar devolvendo, através de implantes, os 3 dentes perdidos. Ele é um dos 90 pacientes que neste ano foram ajudados pelo Dentistas do Bem, um projeto social que devolve sorrisos para jovens carentes. Eles passam por avaliação e todo o tratamento é feito de graça, inclusive cirurgias e colocação de aparelhos odontológicos. A gente faz normalmente a seleção em locais, em escolas públicas periféricas, onde há uma necessidade maior desse atendimento. E uma avaliação é feita clinicamente, né, quando a criança é selecionada. E o que a gente avalia? Se a criança tem dor, se tem algum problema odontológico grave, como, por exemplo, um problema de canal, um dente fraturado, uma gengiva inflamada, um abscesso, né? Ou, eventualmente, a criança não tem nada disso e tem dentes muito tortos, o que impede essa criança de se socializar muito facilmente. Não é só a dor física que os pacientes sentem. Quem tem sérios problemas odontológicos também tem dificuldades de relacionamento, que causam grandes prejuízos na vida. As outras crianças que não têm esse problema acabam fazendo um bullying muito grande com essa criança, né? Acabam isolando muito essa criança e isso dificulta muito essa volta ao convívio. Em Bauru, 83 dentistas estão empenhados nessa ajuda. Magali e Walter são 2 dos coordenadores do projeto. Desde 2009, 320 jovens tiveram os dentes restaurados. Com a autoestima resgatada, eles ganham forças para seguir em frente e buscar objetivos maiores. Se por um lado o Alan ganhou a alegria de volta, por outro, quem ajuda também sorri de felicidade. A gente faz o que a gente sabe fazer
né, no nosso meio de trabalho, que é no nosso consultório mesmo, e atingindo um público que realmente tem necessidade. Isso é muito legal. Não tem nem como dizer, pelo menos para mim é uma alegria poder, através do meu trabalho, devolver a autoestima desses adolescentes, ajudar de alguma maneira esses adolescentes. Mais notícias, a gente vai acompanhar. E se você vai viajar no Natal, é bom se apressar e comprar sua passagem imediatamente. A Indub informou hoje que o movimento na rodoviária já está acima do normal. Para esta sexta-feira, carros extras foram disponibilizados pelas empresas para cidades como Santos, Rio de Janeiro e São Paulo, mas alguns horários já estão lotados. É isso por hoje, o Unesp Notícias termina agora. No nosso site você pode rever as reportagens desta edição. Amanhã, às 5h30 da tarde, a gente volta ao vivo. Tchau!